Neste momento, estou aqui para compartilhar as atualizações mais recentes sobre o nosso amado clube. O conteúdo de hoje, como sempre, oferece aos torcedores do Vasco, que se encontram em diversas partes do Brasil e do mundo, as informações mais atuais sobre o que ocorre no cotidiano da equipe. Vamos comentar sobre a preparação para a próxima partida marcada para sábado, onde enfrentaremos o Sport Recife em nosso estádio São Januário. O Vasco terá a chance de lutar pela liderança do Campeonato Brasileiro caso assegure uma vitória, além de depender de um resultado desfavorável de algumas equipes que estão à frente na tabela. Assim, conversaremos sobre possíveis ausências e também sobre os reforços que podem retornar para a disputa do próximo sábado. Também será abordada a situação do técnico, que poderá estar diante de seu último desafio à frente da equipe, dependendo do desempenho e do resultado da partida. Recentemente, o diretor executivo do futebol comentou sobre a continuidade do treinador no cargo. Além disso, falaremos sobre as movimentações no mercado de transferências com as saídas de alguns jogadores que podem se concretizar ao longo do dia, assim como possíveis contratações, já que foi confirmado que o clube só voltará a atuar no mercado na próxima janela internacional de transferências. Também discutiremos a pressão que recaiu sobre o treinador e o goleiro, em razão de declarações infelizes feitas por ambos após o último confronto, provocando reações da torcida em cobrança de ambos. Vamos aprofundar esse tema ao longo do vídeo. Após o jogo mais recente, algumas declarações geraram grande repercussão, levando a torcida a emitir uma nota pública pressionando e cobrando tanto o técnico quanto o goleiro. Iremos explorar essa situação em detalhes durante o vídeo. Convido você a acompanhar até o final para não perder nenhuma informação dos tópicos que traremos aqui. Agradeço pela sua colaboração e peço que deixe seu apoio, que é vital para o crescimento e a divulgação do conteúdo. Também convido os torcedores que ainda não fazem parte desta comunidade a se juntarem a um espaço que mantém todos informados, contando com um expressivo número de membros. Portanto, não deixe de se inscrever e venha fazer parte deste ambiente, que oferece novidades, vídeos e transmissões ao vivo diariamente. Antes de começarmos o vídeo, é fundamental mencionar que há opções disponíveis para quem procura uma alternativa financeira, seja para quitar dívidas, realizar reformas, em casa investir em um empreendimento ou agradar alguém especial. Agora vamos abordar o próximo confronto do Vasco, que ocorrerá contra o Sport Recife no sábado em São Januário, às 9 horas da noite. Embora esse horário seja um pouco tarde para um sábado, os torcedores do Vasco já estão habituados a essa situação. Os horários dos jogos frequentemente trazem desafios para a torcida. Nesse sábado, o Vasco enfrentará um adversário que muitos consideram estar na briga contra o rebaixamento, o Sport. Fiquei bastante impressionado ao observar a partida entre Palmeiras e Sport no Allianz Parque, onde o Sport demonstrou um futebol de qualidade. Este time não deve ser menosprezado e possui um elenco com jogadores experientes. Certamente será um adversário que pode gerar dificuldades e até mesmo roubar pontos dos concorrentes, mesmo atuando fora de casa. Se o Vasco reproduzir o desempenho que teve contra o Melgar, o Corinthians, e no mais recente confronto com o Porto Cabedelo, encontrará sérios obstáculos para garantir os 3 pontos em sua casa. O futebol que essa equipe apresentou careceu de um padrão tático bem estabelecido, não revelou um sistema de jogo claro, teve dificuldades na intensidade da marcação e as transições na saída de bola foram lentas. Por isso não aparenta ser fácil somar pontos. Torço para que possamos observar mudanças que tragam um impacto positivo. Embora o tempo disponível para o treinador implementar alterações no time seja limitado, é preciso acreditar que as coisas possam se alinhar, especialmente com alguns dos principais jogadores que são essenciais nas jogadas. Esperamos que o Vasco consiga realizar uma excelente partida. Quanto a um dos jogadores que saiu sentindo desconforto na última partida pela Sul-Americana, parece que ele estará em campo e está confirmado como titular neste jogo contra o Sport Recife. O Vasco também poderá contar com o retorno de 2 atletas que não participaram do último confronto,
Um deles estava sentindo dores na região da cirurgia realizada no ano anterior e o outro apresentou um desconforto muscular. Ambos podem ser relacionados à equipe, provavelmente como reservas. No entanto, não parece que o treinador irá realizar muitas alterações. A expectativa é de que a mesma formação que jogou contra o Porto Cabedelo seja mantida, incluindo o goleiro, os laterais e a dupla de zaga, além do meio de campo e os jogadores que atuam mais centralizados. Apesar de algumas substituições terem ocorrido no segundo tempo, muitos dos jogadores que entraram não conseguiram oferecer uma contribuição significativa. A defesa apresenta atletas que desempenham suas funções de maneira consistente. O setor de meio de campo é formado por jogadores que se destacam em suas posições, enquanto um atleta centralizado tenta articular as jogadas. Embora tenhamos notado a entrada de alguns jogadores na segunda parte do jogo, a maioria não conseguiu fazer diferença significativa na partida. Não acredito que o treinador opte por alterar a formação inicial. Como fã, continuo otimista e torço para que tudo aconteça conforme o esperado. É interessante ouvir suas opiniões sobre a possibilidade de que a equipe consiga um desempenho satisfatório e conquiste um resultado positivo. Caso a vitória se concretize, o time somará 6 pontos, enquanto a equipe que lidera o torneio atualmente tem apenas 4. Assim, dependendo dos resultados de outras partidas, há a chance de que a equipe assuma a ponta do Campeonato Brasileiro na terceira rodada. Vale ressaltar que, para aqueles que desejam entrar em competições esportivas, existe uma plataforma que oferece benefícios para novos usuários. Ao se inscrever pelo link fornecido, o processo é ágil e pode resultar em um bônus. Além disso, todos que utilizarem o link, mesmo os que já estão cadastrados, terão o valor de seus depósitos dobrados. Por exemplo, ao realizar um depósito de uma quantia específica, o saldo em sua conta será aumentado. Essa é uma oportunidade que pode ser temporária, assim é aconselhável aproveitar enquanto estiver disponível. Agora vamos discutir a situação do técnico, pois houve um silêncio por parte da diretoria. Os torcedores estão clamando por mudanças e quem está à frente da gestão não tem se manifestado. Ele designou outros para se pronunciarem em seu lugar, quando deveria ser ele a se comunicar. Eu critico a gestão em certos momentos, mas também reconheço os aspectos positivos. Esse é o nosso dever, avaliar as ações conforme a situação. Na minha opinião, é necessário que ele se manifeste, pois a pressão da torcida e da imprensa é clara. Recentemente, um membro da diretoria foi questionado sobre a permanência do treinador e afirmou que estão analisando o desempenho jogo a jogo. Essa declaração indica que a situação não é favorável. Todos notam que a equipe não está apresentando um bom futebol e, se essa situação continuar, é provável que ocorram mudanças no comando técnico. O próximo jogo pode ser crucial para o futuro do treinador na equipe. Se a equipe não conseguir um resultado satisfatório, enfrentará críticas severas. A pressão dos torcedores será intensa e a insatisfação geral não pode ser ignorada. Esse assunto merece mais atenção, especialmente considerando os protestos de torcedores organizados que aconteceram recentemente. A pressão em relação à saída do técnico tem aumentado e o apoio que ele ainda recebe é visto como um erro considerável, especialmente se ocorrer um confronto com os torcedores. Vamos discutir esse tema com mais detalhes em outra ocasião, já que a principal torcida organizada do clube se manifestou publicamente contra a gestão atual. A situação do treinador está sob intensa pressão e para muitos já se tornou insustentável. No entanto, a diretoria ainda opta por mantê-lo no comando da equipe, pelo menos até a próxima partida. Além disso, foi mencionado que haverá movimentações sobre a saída de jogadores e novas contratações com a possibilidade de anúncios de desligamentos em breve. Um dos atletas que deve deixar a instituição é aquele que está tentando romper seu contrato de forma amigável, pois não está mais se apresentando nos treinos e não faz parte do dia a dia do clube. Portanto, essa comunicação pode ocorrer a qualquer instante. Recentemente surgiram também informações sobre a busca do clube pela saída de um atacante que chegou no ano anterior e nesta temporada praticamente não teve chances, tendo jogado apenas 2 partidas no Campeonato Carioca e não tendo atuado mais desde fevereiro.
Isso ilustra mais uma falha nas contratações feitas pela diretoria, que também trouxe outros jogadores que já se transferiram para o exterior. Agora a intenção é se desfazer do atacante, evidenciando a falta de planejamento e os erros nas contratações, além da péssima gestão financeira. Contudo, voltando ao que realmente importa, podemos esperar esses anúncios a qualquer momento. Quanto a novas aquisições, foi confirmado que não haverá novidades nesta janela nacional até o final da semana, com o foco voltado para a janela do meio do ano. De acordo com informações, essa próxima janela será destinada a correções, o que levanta questionamentos sobre a qualidade do trabalho realizado até agora. Segundo apurações, o clube deve buscar contratar pelo menos 4 jogadores para a próxima metade da temporada, incluindo um volante com características específicas. Essa janela de correções é irônica, pois indica uma admissão de que o trabalho realizado até então não foi conduzido de forma adequada. Conforme investigamos, o clube espera no mínimo garantir a contratação de 4 jogadores durante a temporada. Um volante com características similares a um jogador que se destacou, um centroavante, um meia atacante, em razão da provável saída de um dos atletas que não deve continuar, e um zagueiro. Na verdade, são 5 jogadores, incluindo um atacante, que jogue pelas laterais. Com as saídas de alguns atletas, o clube também pode buscar mais um jogador para atuar por aquele setor. Nomes como o atacante, que já passou por grandes equipes, e um zagueiro conhecido estão sendo ventilados internamente. De fato, há jogadores que foram muito comentados na última janela e que podem realmente fazer parte das negociações na janela do meio do ano. Em relação à cobrança pública, a torcida organizada que voltou a comparecer ao estádio de forma oficial recentemente se manifestou. É importante reconhecer essa atitude, pois se pronunciaram de maneira adequada. Foi exatamente o que discutimos anteriormente após uma vitória. O treinador inicialmente colocou a responsabilidade nos torcedores, afirmando que eles não têm o direito de vaiar, alegando que isso atrapalha a equipe. Em seguida, um dos atletas demonstrou ousadia ao conceder uma entrevista dizendo que nunca havia testemunhado um time vencer e ainda assim ser vaiado. Ao representar uma instituição que conta com milhões de torcedores, haverá sempre uma cobrança. Quando a equipe não corresponde, os torcedores se manifestarão e a torcida organizada está correta em fazer essa cobrança. A manifestação pública ocorreu de maneira contundente. É fascinante notar como uma equipe pode alcançar o triunfo em uma partida e ainda assim os torcedores podem demonstrar descontentamento. A responsabilidade de representar o clube traz consigo a expectativa de atender a milhões de fãs. Quando os resultados não são satisfatórios, é compreensível que surjam cobranças. Um movimento significativo entre os torcedores deixa claro seu anseio, lembrando que o atleta antes de chegar ao time não tinha a mesma relevância e deve reconhecer o valor do apoio da torcida. É a torcida que auxilia na remuneração dos jogadores e isso não deve ser esquecido. É crucial entender a honra de defender essa camisa e, se for o caso, apresentar um pedido de desculpas aos torcedores. Se um erro foi cometido, manifestar-se nas redes sociais e se retratar é importante, pois caso contrário, a torcida pode se tornar mais exigente. Embora o clube esteja buscando a renovação do contrato, não houve resposta até agora. Existe algo que parece fora da normalidade nessa situação? Será que a quantia solicitada não reflete o desempenho? Não se sabe exatamente o que se passa, mas será intrigante acompanhar os desdobramentos envolvendo o treinador, o atleta e outros. Jogadores que frequentemente se comunicam mais fora de campo do que em sua atuação. Essa é a realidade. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Uma movimentação inesperada nos bastidores do futebol brasileiro está chamando a atenção dos torcedores do Vasco da Gama. Um vídeo circulando em grupos de WhatsApp e redes sociais mostra uma conversa enigmática entre membros da diretoria Cruz Maltina e um agente renomado do mercado sul-americano. O nome citado? Daniel Alves.
Aos 41 anos e recém-absolvido de uma condenação que abalou sua carreira, o multicampeão pode estar prestes a vestir uma nova camisa no Brasil, e o gigante da colina parece disposto a apostar alto. Fontes próximas à cúpula vascaína não confirmam oficialmente a negociação, mas garantem que o nome de Daniel foi debatido em reuniões internas. O ex-lateral da seleção brasileira, com passagens marcantes por Bahia, Sevilha, Barcelona, Juventus, PSG e São Paulo, estaria disposto a encarar um novo desafio. E o Rio de Janeiro surge como destino possível. A ideia da diretoria seria aproveitar o impacto midiático e a experiência do jogador para impulsionar o elenco e os bastidores do clube. Aos olhos de muitos, a possível contratação de Daniel Alves carrega um simbolismo forte. Com 43 títulos conquistados na carreira, sendo o segundo jogador mais vitorioso da história do futebol, ele poderia representar uma liderança no vestiário vascaíno, além de atrair holofotes nacionais e internacionais para o clube. Mas a chegada do jogador também traria questionamentos. Ele está pronto fisicamente para retornar ao alto nível? E como a torcida reagiria à sua contratação após os episódios judiciais que mancharam sua imagem nos últimos anos? Apesar do peso de sua história e da absolvição recente, a opinião pública ainda está dividida sobre um eventual retorno aos gramados. Daniel, por sua vez, estaria em fase avançada de preparação física e motivado a resgatar sua trajetória com um último capítulo marcante no futebol brasileiro. Amigos próximos revelam que ele busca não apenas jogar, mas também deixar um legado e acredita que o Vasco, em reconstrução e com ambições ousadas, pode ser o cenário ideal. Por enquanto, o silêncio impera em São Januário. A diretoria não comenta, os empresários evitam entrevistas e Daniel não se pronuncia, mas a ansiedade já tomou conta da torcida. Será que o jogador mais vitorioso da história do futebol brasileiro vai mesmo vestir a camisa do Vasco? A resposta pode estar mais próxima do que se imagina, e os próximos dias prometem ser decisivos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!